Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero falar um pouquinho hoje, compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre um tema, uma palavra que eu confesso que surgiu de um atendimento. Essa semana que passou eu atendi uma pessoa e nessa conversa, nesse bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre as tempestades da vida. Ela comentou sobre uma grande tempestade que ela estava vivendo e pediu oração, enfim. Mas é interessante que ela usou um termo que eu gravei e ela usou uma frase que chamou a minha atenção. Sabe, queridos, a gente precisa observar sempre os detalhes da vida. Tudo que acontece está sempre debaixo da soberania de Deus. Tudo que acontece sempre está no controle de Deus. Então a gente precisa estar atento às coisas que vão acontecendo durante o dia. E eu estava atento nesse atendimento, eu estava conversando com essa pessoa e ela usou uma frase que eu guardei para mim, no sentido de entender o que ela estava dizendo. E ela disse assim: pastor, como ter expectativas nos ventos contrários da vida? Ela me fez essa pergunta usando essa frase. Como eu posso ter expectativas nos ventos contrários da vida? Traduzindo, diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida que eu estou enfrentando, como é que eu posso ter expectativas? Como é que eu posso ter esperança, expectativa sobre esses ventos contrários que me assolam, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E o tema do nosso devocional hoje é exatamente essa frase. Ventos contrários. Qual a sua expectativa? É uma pergunta. Ventos contrários. Qual a sua expectativa? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cá. Sejam bem-vindas. Bom dia, Marta. Deus abençoe vocês. Diante dos ventos contrários da vida, como é que eu posso manter a minha expectativa de dias melhores? Como é que eu posso manter a minha expectativa de dias não mais tão turbulentos, né? E quando eu estava pensando nessa frase que ela me disse, quando eu estava tentando entender o que ela me falou, eu fui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, que é muito conhecido de todos nós. Eu já falei aqui no devocional várias vezes esse versículo, mas o Senhor me fez olhar para esse versículo de outra forma. O Senhor me fez enxergar esse versículo de outra forma. Entenda que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos que contam praticamente a mesma coisa na perspectiva diferente de cada evangelista, de cada discípulo. É diferente de João. João é um evangelho mais do amor, né? Conta os sinais de Jesus. Ele não chama de milagre, João chama de sinais. E eu fiz uma pesquisa nos evangelhos Marcos, Mateus e Lucas. E o evangelho de Marcos foi o que me contou essa história, essa situação que a gente vai narrar aqui agora, de uma perspectiva diferente. E eu falei, é isso. E o tema, né, como eu falei, ventos contrários. Qual a sua expectativa? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas qual é a sua expectativa diante das coisas que você vive? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, diz assim. Preste bem atenção nas entrelinhas desses versículos. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco
e atravessassem o mar de Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Agora preste atenção nisso. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra os ventos e as ondas. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma, e ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Olha que interessante como Marcos narra esse episódio. Olha que interessante como Marcos enxerga esse acontecimento com mais detalhes. Eu quero ler de novo, mas separando os detalhes para que você entenda. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar de Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de despedir de todos, presta atenção agora, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra. Agora presta bem atenção, essa frase eu quero destacar. Ele viu que estavam em apuros. Jesus viu que os discípulos estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento. Olha isso, contra o vento e contra as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. A sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma, e ficaram aterrorizados ao vê-los. Queridos, qual é a sua expectativa quando os ventos estão ao contrário? Qual é a sua expectativa quando você está remando contra o vento e contra as ondas da vida? Eu quero ilustrar de uma forma bem clara para que você possa entender onde eu quero chegar. Um avião, nunca esqueça isso que eu vou te dizer, eu já disse uma vez aqui no devocional e vou repetir. Um avião, ele só levanta voo contra o vento. Um avião, ele só levanta voo contra o vento. E quanto mais forte o vento, mais o avião sobe. Quanto mais forte o vento, mais o avião sobe. Entendeu? Deus quer te colocar em níveis mais altos. Deus quer te colocar num relacionamento mais alto. Deus quer te colocar numa perspectiva, numa visão mais alta da sua vida. Quanto maior o vento, maior estamos subindo, mais alto estamos subindo. Muitas vezes, queridos, a maioria das tempestades, ou seja, dos ventos contrários que enfrentamos, não são aqueles ventos que acontecem fora de nós. Não são aqueles ventos que acontecem externamente, mas são aqueles que agitam a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma e o nosso espírito. E essas tempestades, elas levam ventos furiosos ao nosso coração. Sabe, os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas são aqueles que deixam turbulentos os nossos sentimentos. Entenda uma coisa,
Deus está mais preocupado com o que acontece dentro de você do que acontece fora de você. A preocupação de Deus, no sentido dele se preocupar, Deus não se preocupa porque ele sabe que o controle pertence a ele, mas Deus ele se importa cuidar mais de você aqui de dentro do que do lado de fora. Por isso que uma vida com Deus, uma transformação em Deus, um amadurecimento em Deus começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Por isso que Jesus chegava nas pessoas ou ia executar um milagre, alguma coisa, ele antes dizia para a pessoa: não temas, ou a paz esteja convosco. Porque a preocupação de Jesus era acalmar as tempestades aqui de dentro. Entenda uma coisa, você só consegue resolver as tempestades externas da sua vida. Grave isso. Você só consegue resolver as tempestades externas da sua vida se a tempestade interna estiver sob controle. Por isso que os ventos contrários, na maioria das tempestades da vida, não são aquelas que acontecem fora de nós, mas dentro de nós. Por isso é de extrema importância você guardar o seu coração e guardar a sua mente. Proteger o seu coração significa proteger as suas emoções. Proteger a mente significa guardar os seus pensamentos. Entenda que nós somos resultados daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Nossas atitudes, nossas escolhas são baseadas no que pensamos e no que sentimos. Por isso a nossa mente e o nosso coração precisam estar blindados, guardados, protegidos no Senhor, no Senhor. Por isso que a preocupação de Deus, o interesse de Deus maior é guardar aqui dentro, é proteger você internamente. Sabe, queridos, acalmar o mar, acalmar o vento para Deus é muito rápido. No estalar de dedos, você lembra quando os discípulos estavam enfrentando uma outra tempestade? Jesus estava no barco dormindo, os discípulos apavorados chegam para ele: mestre, mestre, o Senhor não te importa que venhamos a perecer? Estamos afundando. Jesus acorda, levanta e diz uma palavra: aquieta-te, para o mar e para o vento. E o texto bíblico diz: e se fez uma grande bonança. Acalmar o lado de fora é muito rápido, é muito fácil para Deus. Agora aqui dentro de cada um de nós, para acalmar, tranquilizar, é um processo diário, onde você guarda o seu coração e você guarda a sua mente. Não fique desanimado, desanimada, queridos, pelas tempestades da vida. Elas são reais, elas existem. E elas sempre existirão. Sabe, enquanto estivermos vivos, vamos enfrentar as tempestades da vida. O próprio Jesus não nos escondeu isso. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sempre gosto de usar uma frase que eu anotei uma vez no meu caderno, e eu costumo dizer isso, que é uma frase que Deus colocou na minha mente, no meu coração, um dia que eu estava montando uma mensagem que eu ia pregar na igreja. Entenda uma coisa: deserto não é morada, deserto é passagem. Grave isso: deserto não é morada, não é lugar para você morar. Deserto é um lugar que você passa. E você passa. Então, Deus está conosco todos os dias, nos orientando, nos fortalecendo, nos fazendo caminhar.
Entenda isso, não desanime. Não desanime. Sabe, eu sei que as tempestades elas podem ser inesperadas. As tempestades da vida, na maioria das vezes, nos pega de surpresa. Mas entenda uma coisa. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ela pode estar fora do seu controle, mas ela não está fora do controle de Deus. Ela não está fora do controle da mão do Altíssimo Senhor. Você de repente não pode entender as razões dela, você de repente não pode entender por que essa tempestade está acontecendo, mas entenda uma coisa, toda tempestade na vida é pedagógica, grave isso, toda tempestade na vida, ela é pedagógica, você precisa enxergar nela grandes lições para a sua vida. Comece a olhar para as tempestades da vida numa outra perspectiva. Comece a olhar para as tempestades da vida e perguntar para você mesmo, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Que lição isso vai me ensinar? Porque ela vai passar. Eu sei que ela vai passar. Então, já que ela vai passar, o que eu posso tirar de bom proveito desse momento? Queridos, a gente precisa enxergar a bondade de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Porque Deus é bom. Deus é bom. Procure enxergar em qualquer situação da sua vida a bondade de Deus. E nessa manhã eu quero gerar em você expectativas positivas através da palavra de Deus, em meio aos ventos contrários da sua vida. Expectativas positivas em meio aos ventos contrários da sua vida. Por que Deus permite esses ventos? Primeira coisa é porque Ele está conosco, entenda isso. E segunda coisa é porque são ventos pedagógicos. Mas, como o tema desse devocional que eu coloquei, ventos contrários, qual a sua expectativa? Eu separei aqui algumas observações que eu fiz nesse texto que eu li e que eu quero compartilhar com você. Que expectativa você deve ter em meio aos ventos contrários da vida? Queridos, desafios, tempestades, lutas, batalhas, todos nós temos. Eu falei uma vez que existem duas coisas que nos nivelam. Existem duas coisas que nos deixam iguais na vida. A primeira é a morte. Você sabia que todos nós vamos morrer? É uma realidade. Se Jesus não voltar antes, se não acontecer o que a gente chama de arrebatamento na palavra, se Jesus não voltar antes e levar o seu povo com ele, a morte é inevitável. A morte é uma realidade para mim e para você. Nela somos nivelados. É uma realidade para todo mundo, para todas as pessoas do mundo. A morte é uma realidade. Então a morte é a primeira coisa que nos nivela. Segunda coisa que nos nivela, as tempestades da vida, os problemas da vida. Não é só você que tem problema. Não é só você que tem luta. Não é só você que tem desafios. O mundo não gira só ao seu redor. Não. Pessoas no mundo inteiro têm problemas. Agora, qual é a diferença? É como você encara as tempestades da vida. Então você olha uma pessoa, você acha que a pessoa está tudo bem com ela, que ela está legal, que ela está bem.
E ela está realmente. Por quê? Porque ela encara os problemas da vida dela de outra forma que você de repente não está encarando. A questão é como você reage às circunstâncias. Agora, todos nós temos ventos contrários na vida. A forma que eu olho para ele, a forma que eu reajo a ele, é que vai fazer a diferença. Por isso que a gente precisa ter conteúdo aqui. E esse conteúdo enche com a palavra de Deus para aprender a como lidar e como administrar as situações da vida. Porque problema a gente sempre vai ter. Às vezes mais intenso, às vezes um momento de problemas mais leves, mas problemas sempre teremos enquanto estivermos na vida. A questão é como eu reajo a isso. Então hoje eu quero, através da palavra de Deus, aprender junto com você a desenvolver expectativas positivas em relação aos ventos contrários da vida. Amém? Vocês estão comigo? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, para que você tenha uma expectativa positiva enquanto você estiver enfrentando as turbulências da vida, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus contempla a nossa luta. Jesus contempla a nossa luta. O versículo que lemos, o evangelho que lemos, Marcos, capítulo 6, o versículo 48 diz assim: Ele, Jesus, viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Grave isso. Ele viu. Primeira coisa que você precisa ter como expectativa e entender: Jesus contempla a nossa luta. Nada da sua vida passa despercebido ao olhar de Deus. A questão é que você quer que ele já resolva o problema. Você quer que ele já tenha uma solução pronta para você. Entenda uma coisa: o que você está vivendo é pedagógico. O que você está vivendo é para te fortalecer. Você vai sair dessa situação muito melhor do que você imagina. A questão é como você administra essa situação. Você primeiro precisa ter uma expectativa de que Deus está contemplando a sua luta. Deus está olhando o que está acontecendo. Por mais que você não sinta, por mais que você não perceba, por mais que você não ache isso é uma realidade. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, isso tudo é questão de crer. Ou você tem fé ou você não tem fé. Se você é uma pessoa que não tem fé, tudo que eu falo aqui para você, não vai fazer sentido. Agora entenda, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa crer, independente das circunstâncias, de que Jesus contempla a sua luta. Ele vê você em apuros, remando com força contra os ventos e contra as ondas da vida. Ele vê. Tudo que você passa, ele sabe. Então por que ele não resolve esse problema logo? Porque não é assim que funciona. Vida com Deus é uma vida com processo. Procure tirar o melhor proveito.
Procure tirar o melhor proveito disso que você está vivendo, porque Deus está querendo te ensinar algo. Deus está querendo te promover, te levar para um nível maior. Lembra o que eu falei no início do devocional? Um avião, para levantar voo, ele levanta voo contra o vento. Quanto mais forte o vento, maior o avião sobe e mais rápido ele sobe. A vida é assim. Em vez de você aproveitar e extrair coisas boas daquilo que você está vivendo, você acaba vivendo, sentindo, olhando só o lado negativo da situação. E isso te destrói por dentro. Procure fazer um bom proveito de tudo aquilo que você está vivendo, porque Jesus contempla a sua luta. Sabe, Ele não está longe, nem diferente. Nesse texto que lemos de Marcos capítulo 6, 45 em diante, os versículos, Jesus não estava longe, nem diferente ao drama dos discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Jesus pediu que eles entrassem no barco, você leu a história comigo, eles foram. Jesus se despediu da multidão e foi para o monte orar. Lá em cima do monte ele estava olhando o barco, lá no mar, enfrentando grandes ventos, grandes ondas. E ele estava lá. Sabe, quando nós pensamos que o Senhor está longe, na verdade, Ele está orando, Ele está trabalhando ao nosso favor. Lembra uma situação em que Jesus está conversando com Pedro? Se eu não me engano, Evangelho de Mateus, capítulo 18, se eu não me engano. Jesus está conversando com Pedro e disse assim: Pedro, Satanás pediu você para ser peneirado, mas eu orei ao teu favor. Olha isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para ser peneirado. Que nem Jó, lembra da história de Jó? Satanás pediu para Jesus, falou: me dá Jó, deixa eu mexer na vida dele, você vai ver que ele vai parar de te adorar, você vai ver que ele vai parar de te buscar, você vai ver que ele vai parar de ser um homem justo, íntegro. E Deus virou para Satanás e falou: então vai, pode tocar na vida de Jó, você só não pode tomar a vida dele, porque a vida dele me pertence. Ou seja, você só não pode matar ele, porque a vida dele me pertence. Querido, o diabo, para agir, ele precisa da permissão de Deus. O diabo, para agir, ele precisa da permissão de Deus. E Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás me pediu por você, para que você fosse peneirado, ou seja, para que você enfrentasse uma crise, passasse por dificuldade. Mas eu intervi, eu orei por você. Sabe, tudo que a gente vive tem um propósito. Tudo que a gente vive tem uma razão. Você não está passando isso à toa. Então aproveite esse momento, extraia o de melhor que existe nesse momento. Ah, não tem de melhor? Tem. Sabe, queridos, tem coisas, por exemplo, que perdemos, tem coisas que parece que foram embora da nossa vida e a gente fica desesperado, porque a perda, ela gera desespero. Mas quando você olhar lá na frente, você vai ver que foi um grande livramento, foi uma grande solução de Deus. Então procure sempre enxergar o lado bom das coisas, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Sabe, quando eu olho nesse texto que Jesus estava no monte contemplando a luta dos discípulos, sabe, isso indica um compromisso, uma preocupação com eles, uma proteção, um consolo. Sabe o que isso significa? É que não estamos sós na tempestade. Não estamos sós na tempestade. Jesus não estava no barco, mas ele estava no monte contemplando tudo o que estava acontecendo. Estava intercedendo e orando por eles. Tanto é que ele foi lá, acalmou o mar. Se você continuar lendo o texto, você vai ver.
Ele foi caminhando sobre as águas. Esse é o momento onde Pedro diz: se é o Senhor, mestre, manda-te ir contigo. É o momento que Pedro anda sobre as águas também. E Jesus acalmou o mar, acalmou a fúria dos ventos. E aí os discípulos falaram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Jesus vai acalmar a sua tempestade, mas primeiro Ele quer resolver aqui dentro. Primeiro Ele quer acalmar as tempestades internas, a raiva, o ódio, a vingança, o medo, a falta de perspectiva da vida, a angústia. Primeiro Ele quer curar você aqui dentro, para depois Ele resolver lá fora. Enquanto você não entender isso, a tempestade do lado de fora, ela sempre vai te assolar. Enquanto você não entender isso, a tempestade de fora sempre vai te incomodar. Então deixa Deus trabalhar aqui dentro primeiro. Porque todo o processo de Deus é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então a primeira coisa que você precisa entender, qual é a expectativa que você precisa ter diante dos ventos contrários da sua vida, é que Jesus contempla tudo que está acontecendo. Jesus contempla tudo que está acontecendo. Nada da sua vida passa despercebido. E sabe, querido, a preocupação, esse sentimento de repente que você tem diante das tempestades da vida, na verdade não resolve em nada. Se resolvesse o problema, seria bom. Mas tudo aquilo que você sente de negativo em relação às tempestades da vida não resolve em nada. Sabe, o medo, a ansiedade, eles não vão resolver o problema futuro. Mas uma coisa eles fazem: eles tiram a paz do presente. Entenda uma coisa: o medo, a ansiedade, a preocupação, eles não resolvem os problemas futuros, as coisas que estão acontecendo. Mas uma coisa eles fazem: eles tiram a paz do presente. Então vive em paz. Entenda que Deus está contemplando tudo que você está vivendo. Para de se esforçar para resolver. Para de tentar entender. Para de se questionar, de se perguntar. Pare de culpar Deus. Como eu falei ontem, quando a gente não entende os problemas da vida, quando a gente não entende que Deus está trabalhando, quando a gente não tem a nossa fé ativa, quando a gente não entende que Deus está no controle de todas as coisas, a gente começa a fazer um discurso de vitimismo. Ou seja, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo. Isso é discurso de pessoas que não entenderam quem é Deus, não entenderam como Deus trabalha, não entenderam o que é a vida em Deus. Então vamos deixar de fazer um esforço humano e deixar que o Santo Espírito de Deus trabalhe em nosso favor. Então a primeira coisa que você precisa ter como expectativas nos ventos contrários da vida é entender que Deus, Jesus, contempla a nossa luta. Amém? Segunda coisa que você precisa ter como expectativa: Jesus acalma os ventos interiores. E é aí que começa o processo. Jesus acalma os ventos interiores. O texto que lemos, o evangelho que lemos de Marcos capítulo 6, nós lemos até o versículo 48. Agora, olha o que diz o versículo 50. Olha o que diz o versículo 50. Só para você entender o contexto, Jesus estava no monte. Lá em cima do monte ele estava orando. Quando ele olha para o mar, ele vê lá o barco dos discípulos, que ele tinha mandado os discípulos atravessarem o mar de Betsaida. Jesus está lá em cima olhando o barco
E ele está vendo o vento forte ali, ele está vendo as ondas altas, a dificuldade que os discípulos estão tendo para remar contra o vento, contra as ondas. Ele desce do monte, começa a caminhar sobre as águas para chegar até eles. Eles olham para Jesus, não entendem que é Jesus, acham que é um fantasma, ficam aterrorizados. Mas aí Jesus continua, aí tem aquele processo de Pedro descer, andar sobre as águas, e aí Pedro foca em Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. A partir do momento que ele tirou o foco de Jesus e olhou para os problemas, ou seja, para as tempestades, ele afundou. Isso também é uma grande lição. Olhe para Jesus sempre. Não tire os olhos de Jesus, porque se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Você afunda. Então olha para Jesus. E aí Jesus entra no barco. E aí vem esse versículo que eu vou ler agora para você. Que essa expectativa é a expectativa de que Jesus acalma o vento interior. Quando Jesus olha para eles sobre as águas, ele diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tende bom ânimo. No original, essa palavra bom ânimo quer dizer tenha coragem. Sou eu, não temas. A primeira palavra de Jesus não foi para o vento, não foi para o mar, mas foi para os discípulos. Jesus se preocupou primeiro com os discípulos. Jesus quis acalmar primeiro a tempestade que os discípulos estavam tendo aqui dentro. Imagine o medo que eles estavam tendo da tempestade, do mar, das ondas e daquele homem caminhando sobre as águas que parecia um fantasma. Imagina como estavam as emoções dos discípulos. Mas Jesus, quando percebe isso, ele diz: tende bom ânimo, pessoal, sou eu, não temas. E Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã: tenha bom ânimo, não temas. Sou eu que estou no controle da sua vida. Sou eu que estou contemplando as tempestades que você está atravessando. Não temas, tenha bom ânimo, tenha coragem. Sou eu. Sou eu. E é interessante que Jesus poderia já acalmar o mar, acalmar o vento. Ele poderia. Mas ele falou primeiro com os discípulos. Ele primeiro acalmou os discípulos. Sabe? Ele sempre faz assim. Antes dele cuidar das coisas externas da nossa vida, ele cuida primeiro de nós. Primeiro ele faz acalmar a nossa alma. Primeiro ele faz acalmar o nosso espírito, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quando tudo isso estiver tranquilo, aí o vento cessa, aí as ondas cessam. Jesus, naquele momento, Jesus distinguiu que as tempestades maiores que estavam enfrentando eram internas e não externas. Por isso ele deu prioridade em acalmar primeiro os discípulos e depois o mar e a tempestade. Entenda sempre uma coisa: o problema interno, ele é sempre maior do que o externo. Sabe aquela tempestade num copo d'água? Se você não está bem aqui dentro, quando você olhar para as dificuldades da vida, você vai enxergar elas muito maiores. Se você não estiver bem aqui dentro, você vai enxergar os ventos contrários como ciclones, como furacão, e na verdade é só um vento. Entendeu? Porque a forma que você está aqui dentro é a forma que vai fazer você enxergar. Se você está aqui sentindo medo, você vai enxergar as circunstâncias com medo. Se você aqui dentro estiver sentindo raiva, você vai enxergar as circunstâncias com raiva. Você sempre vai enxergar as coisas refletidas a partir daqui de dentro. E Deus sabe disso. Por isso que primeiro Ele quer te acalmar. Por isso que primeiro Ele quer te tranquilizar.
Por isso que primeiro Ele quer te dar a paz, essa paz que excede todo o entendimento. Jesus disse isso: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração, tenha ânimo. Os problemas internos sempre serão maiores do que os externos. Por isso Jesus disse: tem de bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Ei, Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus contempla tudo isso. Mas entenda uma coisa: deixe Jesus cuidar de você aqui primeiro. E como é que isso é possível? Quando você se coloca disponível para Ele. Esteja disponível. Esteja disponível para Ele. Lembra que eu falei uma vez sobre o Apocalipse? Eis que estou à porta e bato, se você atentamente ouvir a minha voz, permitir que eu entre. Aí sim, eu sei com você e você comigo. Ou seja, eu cuido de você. Queridos, Jesus, Ele te ama tanto. O Senhor, Ele te ama tanto. Eu não sei se você faz ideia desse amor. Eu não sei se você faz ideia de como Deus te ama. Sinta esse amor agora de manhã. Sinta esse amor de Deus te abraçando. Sinta esse amor de Deus te enchendo por dentro. Sinta o amor de Deus transbordando na sua vida. Quando você entende isso, nada mais te abala. Quando você entende que Jesus te ama, quando você entende que Jesus contempla a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, quando você entende que Jesus quer acalmar você aqui dentro primeiro, através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua compaixão, querido, nada mais te abala. Nada mais te abala. Deixa Jesus te amar. Deixa Jesus te amar. Só assim os ventos interiores serão acalmados. Se coloque à disposição de Deus. Esteja disponível para Deus todos os dias da sua vida. Sabe, a presença de Cristo é a nossa esperança. Por causa de Cristo, podemos ter esperança. Por isso precisamos desenvolver uma expectativa que esse vento contrário ele vai acalmar quando aqui estiver tudo calmo, tudo sereno, tudo tranquilo. Os processos de Deus é sempre de dentro para fora. Sempre. Nunca de fora para dentro. Por isso que as crises, por isso que as tempestades, elas são pedagógicas. É por isso. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. Depois que você estiver calmo aqui, depois que você estiver tranquilo, a tempestade, o vento interior acalmou. A terceira coisa, para você manter a sua expectativa positiva em relação aos ventos contrários. Depois disso tudo, Jesus acalma os ventos exteriores. No versículo 51, diz assim: e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Quando Jesus subiu no barco dos discípulos, o vento se acalmou. Sabe, entenda uma coisa: onde Cristo está, a tempestade se aquieta. Onde Cristo está, o vento se acalma. Todo tumulto, toda confusão, todo medo
tudo aquilo do vento contrário se converte em paz. Porque como você está em paz, você vai enxergar as circunstâncias em paz. Em paz. O impossível se torna possível. O insuportável se torna suportável. Sabe quando você diz, eu não vou suportar, eu não vou mais aguentar? É porque você está sem Cristo. A partir do momento que você tem Cristo na sua vida, a partir do momento que você tem Cristo na sua jornada, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável, porque Ele está presente, mesmo quando os ventos estão contrários, mesmo quando tudo parece que não está ao seu favor. Entenda, Jesus está com você. Jesus está com você. Ele se importa comigo e com você, ao ponto de vir e subir no nosso barco e navegar conosco e nos fazendo acalmar. Jesus é um grande especialista em calmar as tempestades. Jesus é grande especialista em cuidar do seu interior. Entenda que tudo que existe por causa do poder de Deus. Então tudo que você está vivendo, o poder de Deus está operando. Lembra o que Deus disse para Paulo? É na sua fraqueza, Paulo, é nas suas limitações que o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa. Precisamos então, queridos, permitir que Jesus entre em cena da nossa vida. E para isso, precisamos tirar a mão. Deixar de ajudar a Deus. Sabe aquela coisa de você querer ajudar a Deus? Tira a mão. Deixa Deus cuidar de você. E deixa Deus acalmar os ventos contrários da sua vida. E aí eu volto ao título do devocional. Ventos contrários. Qual é a sua expectativa? A expectativa é de que Jesus contempla a nossa luta. A expectativa é que Jesus acalma o vento interior primeiro. E a expectativa é que Jesus acalma o vento exterior. Essa é a ordem. Essa é a forma que Deus trabalha. Aproveite o máximo de tudo aquilo que você está vivendo para ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Que esta palavra seja uma palavra de renovo para você. Uma palavra que mude as suas expectativas. Como eu sempre falo, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas se mantenha firme. Mude as suas expectativas. Mude o seu discurso em relação às coisas. Deixa Jesus trabalhar primeiro em você. O restante Ele arruma, mas Ele quer primeiro cuidar de você. Ele quer primeiro arrumar a sua casa interior, para depois as coisas externas sejam resolvidas nele, por Ele e para Ele. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por este momento, obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor já está entregando para nós. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra sempre nos ensina. A Tua palavra sempre nos corrige. A Tua palavra sempre nos mostra que direção tomar, o que fazer. Obrigado, Pai. O que seríamos de nós sem a Tua direção, sem a Tua presença? Obrigado por nos acordar de manhã e nos trazer aqui diante de Ti, para ouvir a Tua palavra. É verdade, as lutas existem, os ventos contrários existem, mas o Senhor também existe. O Senhor é Deus, está acima de todas as coisas. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina que devemos olhar para as situações da vida numa outra perspectiva, que as expectativas do nosso coração
venha entender que Jesus sempre contempla tudo que estamos vivendo. Jesus sempre está de olho em tudo que está acontecendo em nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoa em nome de Jesus. Pai, como é bom saber. Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, que possamos permitir que o Senhor venha acalmar aqui dentro, acalmar as nossas emoções, acalmar os nossos pensamentos, que possamos viver inteiramente no centro da Tua vontade, tranquilos, e que possamos viver plenamente essa vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Como é bom, Senhor, como é bom. Como é bom contemplar a Tua beleza, o Teu agir sobre nossas vidas. É verdade que às vezes não entendemos, é verdade que às vezes não temos todas as respostas, mas também é verdade de que nada foge do Teu controle. Obrigado, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eu te peço por esses que estão online comigo agora, que o Senhor acalme as tempestades da vida deles, que eles possam ser usados pelo Senhor, que eles possam ter a vida tranquila, calma, que os ventos cessem, que as turbulências cessem, mas que o Senhor dê a eles um grande aprendizado por tudo que eles estão vivendo. Por isso, Pai, continua abençoando, abençoa a casa, a família, abençoa, Senhor, coloca a Tua mão e essa paz que excede todo entendimento venha repousar sobre eles, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios. Eu sei, mais uma semana está começando, mas essa semana já está em Tuas mãos. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor continue presente como está aqui. Que o Senhor os abençoe, que esta palavra seja uma palavra de vida, de fé, de renovo na vida deles. Que o Senhor possa os abençoar em tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã. Que possamos continuar firmes, crendo que mesmo com os ventos contrários, o Senhor continua trabalhando por nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de bênção para você. Tá bom? Que Deus venha nesse dia, nessa semana, te fortalecer. Que você tenha um renovo na presença dEle. Que o Espírito dEle venha te encher e que o teu cálice venha transbordar. Amém, queridos? Que Deus os abençoe.